Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa quinta lição da revista CPAD Adultos, deste primeiro trimestre de 2024, estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja do Mundo. Nossa quinta lição tem como assunto a missão da Igreja de Cristo. O nosso texto áureo nos fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. A verdade prática nos diz que como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, ela testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A leitura em classe nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20, onde relata Jesus aparecendo aos seus discípulos e lhe dando as últimas instruções para que eles fossem por todo mundo, pregassem a toda criatura. Claro que aqui Marcos está resumindo um espaço de tempo de quase 40 dias, que foi o período que Jesus esteve com seus discípulos após ressuscitar. E a nossa leitura continua no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47, falando sobre os primeiros dias da igreja primitiva, logo após o Pentecostes, a comunhão, a perseveração, a perseverança na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, que é a Santa Ceia. Não é repartir o pão, viu? É o partir do pão, a ceia do Senhor, e também nas orações. Aqui temos um retrato, um rascunho, digamos assim, do que toda igreja deve ser, do que todo grupo cristão, comunidade cristã deve ser aqui na Terra. Prosseguindo, então, vamos ao comentário da nossa lição. Mas antes, você deixe aqui o seu like neste vídeo, deixe a sua curtida, para que o algoritmo do YouTube saiba que este vídeo é relevante e assim ele possa sugerir a outras pessoas. Nesta lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a Igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Como consequência dessa realidade, veremos que a Igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão, e finalmente é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Vamos então ao primeiro tópico, pregação e instrução. Proclamando as boas novas é o primeiro item desse tópico. A Igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerissó, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo aparece 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João Batista pregando no deserto da Judéia. E também se refere ao próprio Jesus quando começou a pregar. Portanto, a pregação da igreja hoje ela segue a mesma tônica de João Batista e de Jesus. O arauto do Messias e o próprio Messias. O segundo item nos fala sobre o objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizou, que nós traduzimos como trazer as boas novas, pregar as boas novas, evangelizar. Esse termo aparece 54 vezes no Novo Testamento.
Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Você não está pregando qualquer coisa, você está falando de uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa, uma mensagem subjetiva, mas proclamar uma pessoa ao mundo caído. Proclamar que essa pessoa está viva e pronta para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Terceiro item, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular aparece 4 vezes apenas no Novo Testamento, enquanto que o substantivo discípulo aparece 261 vezes. O sentido dessa palavra é de alguém que foi instruído, treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28,19 para designar a grande comissão. Ide, ensinai, ou seja, discipulai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo isso. Ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Portanto, alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outro o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Segundo tópico da lição, adoração e edificação. Uma comunidade adoradora é o primeiro item desse tópico. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, de agir, de viver. É viver a vida para Deus, ou seja, tudo que fazemos, tanto dentro quanto fora da igreja, tem que servir para que as pessoas adorem a Deus, glorifiquem a Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar, utilizado aqui nesse texto. O apóstolo Paulo roga à igreja que se apresente a Deus, o corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto aqui é a palavra latreia. O sentido é de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Segundo item fala de uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora, edificadora. A palavra grega aqui, traduzida por edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício. Metaforicamente, significa uma construção espiritual, um sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha, e no segundo sentido, em Efésios 4,12. Na última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para edificação do corpo de Cristo. Ou seja, estes dons ministeriais manifestados em pessoas, eles têm que servir para crescimento da igreja, para a edificação do corpo. Este corpo é o objetivo dos dons espirituais. É que a igreja seja edificada. Assim, quem fala línguas em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo, o que é positivo, mas não edifica a igreja. Por isso, não entendeu aquilo que foi dito. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem edificar uns aos outros. Terceiro tópico da lição nos fala sobre comunhão e socialização. Primeiro item, a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva se chamava comunhão, ou koinonia em grego. Aparece 19 vezes no Novo Testamento e o sentido é de parceria, participação, comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há uma igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivam isolados, sem comunhão uns com os outros, ou formando grupos, panelinhas, em que um não comunica com o outro. Infelizmente, é uma realidade cruel em várias igrejas. Tem a igreja do domingo,
a igreja da terça-feira, a igreja da quarta-feira, tem a igreja que reúne na escola dominical, tem a igreja do culto da tarde, a igreja do culto da noite. São várias igrejas isoladas em seus horários e dias, sem comunhão uns com os outros. Isso não é bom. É necessário que haja essa comunhão, essa vivência, essa fraternidade, esse conhecer os outros, saber quem são os outros e não se isolar nos seus dias e horários ou mesmo nos seus departamentos. A igreja do culto de mocidade não comunica com a igreja do círculo de oração, que não comunica com a igreja do culto de obreiros, que não comunica com a igreja do culto de doutrina. Temos que evitar isso. A igreja deve ser una e indivisível, como um só corpo. Aqui nos fala também no segundo item, unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre os seus membros. Jesus orou muito por isso. Está lá no capítulo 17 de João. Talvez porque ele já antevisse que esse seria um dos maiores desafios da igreja. A tendência de qualquer aglomerado, de qualquer grupo humano é a divisão. Divisão seja pela cor da pele, pelas vestimentas, pelo que faz ou deixa de fazer. A tendência de todo grupamento humano é haver divisões. Esse nós contra eles. Isso é comum nos seres humanos. Então Jesus está orando para que a sua igreja fuja desse padrão, quebre esse paradigma e seja una. Não estamos falando aqui de simplesmente ser uma só denominação evangélica, não. Estamos falando que dentro de cada denominação evangélica haja unidade. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. O terceiro item vem falando sobre a fé na esfera social. Essa fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Afinal, vivemos em uma sociedade fragmentada, heterogênea, como se fossem quebra-cabeças. As diversas tribos urbanas, os diversos grupos sociais, eles estão divididos por vários motivos, pela cor da pele, pelo que se come ou deixa de comer, pelas preferências políticas, pelas diferenças de entretenimento. Enfim, nós temos uma sociedade muito facetada, muito dilapidada. Então, a comunhão cristã, ela vem na contramão de tudo isso. Ela vem propondo a ligação entre todas estas peças que estão aparentemente sem terem como se ligar. E o que é que vai manter essas peças unidas? É a fé em Deus e o amor de Deus em nossas vidas. Nesse sentido, koinonia assume o conjunto o entendimento de ajuda contributiva, de partilha, de partilhar um com o outro. Não simplesmente aquele que tem mais dinheiro, mais bens materiais, mais comida, repartir com o que tem menos. Não é somente isso. Não é simplesmente um grupo ajudar o outro e não ter nada em troca, não ter nenhuma contrapartida. Paulo utiliza com esse sentido em Romanos 12:13, ou seja, no sentido de completar uns aos outros. O sentido aqui é de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus, vendo os pobres como bocas a serem alimentadas. Infelizmente é isso que tem acontecido muito na sociedade atual. Ver os menos favorecidos apenas como aqueles que precisam ser alimentados, mantidos vivos, sem torná-los realmente pessoas, seres humanos. Portanto, a koinonia é o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer a sua fé da maneira bíblica e esquecer os mais carentes ou mais pobres. Veja que não está se falando de maneira nenhuma em comunismo ou socialismo, que são ideias governamentais humanas que passam longe do Evangelho. O Evangelho vai muito além disso. Jesus ressaltou esse fato. Que modelo de igreja estamos sendo, quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo Paulo exorta a igreja para atentar para esse fato. Concluímos aqui
Vendo que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra, ela foi chamada para ser sal e luz. A Igreja foi chamada para mostrar ao mundo um padrão de sociedade divina perfeito. A Igreja veio para mostrar ao mundo, olha, é assim que vocês devem ser. Como sal, a Igreja vai salgar o mundo com a mensagem da cruz, numa sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Claro que isso vai trazer hostilidades, vai trazer embates. Afinal, sal, em um mundo que está cheio de feridas, vai doer em algum momento. Mas é para isso que a Igreja foi chamada, para salgar. E como luz, a Igreja resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Isso também vai provocar retaliações do mundo, pois muitos estão acostumados a viver nas trevas. É o que o filósofo Platão quis dizer no seu mito da caverna. Pessoas que vivem como que numa caverna, de trevas, de ignorância, sem Deus, sem paz, sem salvação, poderíamos acrescentar. E quando vêm para a luz, elas sentem o impacto da luz na sua vista, nos seus olhos. Alguns se acostumam na luz e conseguem viver fora da caverna, mas outros querem voltar para as trevas, voltar para a caverna. Mesmo assim, a Igreja tem que mostrar ao mundo a luz do Evangelho. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a Igreja cumpre a missão para a qual foi chamada. Com isso, chegamos ao final do resumo da nossa 5ª lição, revista CPAD, estudando neste trimestre sobre a Igreja, o corpo de Cristo. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.